mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Os amados, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 14, está escrito: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Essa fala, ela não vem da terra, ela vem dos céus. Ela não vem dos homens, ela vem dos anjos. E o evangelista Lucas, ele narra essa história com detalhes e com precisão incrível, dizendo que em uma noite sombria, uma noite de trevas, uma miríade de anjos celestiais começou a entoar cânticos de louvores e adoração, e eles declamavam dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Antes do Natal ser celebrado na terra, ele foi celebrado nos céus. Antes do Natal ser celebrado entre os homens, ele foi celebrado entre os anjos. E por meio dessa história, por meio dessas palavras, nos é perpassado e nos é revelado lições extraordinárias, lições maravilhosas. E essas lições se resumem no maior anseio da humanidade: a paz na terra. Os anjos estão comunicando que a paz na terra não é uma utopia. A paz na terra é possível, sim. E a paz é o maior anseio do ser humano, desde os tempos mais remotos até os dias mais odiernos. Os homens buscam paz, os homens almejam a paz, mas eles mesmos não sabem promover a paz. Enquanto mais se fala de guerra, mais se provoca, ou melhor, quanto mais se fala de paz, mais se provoca guerras. E em nome da paz os homens constroem muralhas, em nome da paz os homens fabricam armas, em nome da paz os homens iniciam conflitos e confrontos, e logo percebemos que a paz jamais será possível através de uma iniciativa meramente humana. Então os anjos simplesmente declaram uma verdade que não pode passar despercebida. Ele diz: paz na terra. Agora, a paz é possível porque a paz não é meramente uma filosofia, uma ideologia, um movimento ou uma paz de espírito. A paz é uma pessoa, e essa pessoa tem nome. A paz é Jesus. Jesus vindo agora ao mundo e habitando entre homens, evidentemente se torna possível viver plenamente a paz. E essa promessa, ela foi dita por Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um homem se nos deu, o domínio está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus Forte e Pai da eternidade. O seu nome será Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Portanto, paz somente em Jesus. Essa promessa foi feita para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Não uma paz momentânea, não uma paz instantânea, não uma paz repentina, não uma paz transitória, não uma paz efêmera, não uma paz supérflua, mas uma paz real, uma paz viva, uma paz que durará para todos sempre, uma paz que não tem fim.
E esse é o maior anseio da humanidade, e esse é o maior anseio entre os homens, viver em paz. E é possível quando nós reconhecemos que a paz é Jesus. A paz é Jesus, a paz é Jesus. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz isso a ele: a paz é Jesus. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Glória a Deus. Entendendo isso, a paz na terra, agora logo nos perguntamos: como será possível viver em paz na terra? Simples. Os anjos nos dão duas lições. Ele nos apresenta dois meios e duas formas. A primeira delas, a paz na terra será possível quando houver glória a Deus nas maiores alturas. A paz na terra só será possível quando houver glória a Deus nas maiores alturas. Não há mistério, não há segredo, e se havia, foi revelado. Quando houver glória a Deus nas alturas, haverá paz na terra. Portanto, o que é que nos falta é reconhecer o Criador. O que é que nos falta para termos uma vida de paz? E não me refiro somente às pazes externas, mas sobretudo aquela paz interna que tanto nós precisamos. Então o que é preciso? Porque de repente você está em conflito consigo mesmo, de repente você está em guerra consigo mesmo, com o seu mundo, com o seu universo, e não consegue trazer paz à sua vida, não consegue viver em paz na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Não se trata somente da paz mundial, mas da paz pessoal. E a pergunta a se fazer: como é possível viver a paz na terra? Os anjos já nos disseram: glória a Deus nas maiores alturas. Quando o nome de Deus for glorificado, e quando nos diz a expressão nas maiores alturas, é acima de tudo. Quando o nome de Deus for glorificado, acima de todos, se prepare, porque você vai viver uma vida de paz no seu casamento, nos seus negócios, nos seus investimentos, no seu lar, no seu ministério, aonde você for, você vai viver uma vida abundante de paz, porque o nome de Deus está sendo glorificado nas alturas. Então a paz se torna uma realidade. Não simplesmente um sonho, não simplesmente um desejo, não simplesmente uma utopia. Então, viver em paz é possível, e os anjos anunciaram isso na noite de Natal. O que é que nós precisamos? Glorificar a Deus nas maiores alturas. Sabe qual foi o erro dos reis magos? Eles vieram de tão longe, atravessaram o deserto do Oriente, mais de 1000 quilômetros, a camelo, tanto esforço, tanto esmero, tanto empenho, tanto afinco, mas eles cometeram um erro. Ao entrar em Israel, eles não procuraram glorificar a Deus nas maiores alturas, eles procuraram ao rei Herodes. E o rei Herodes nada tem a ver com Jerusalém. O rei Herodes nada tem a ver com Israel, nada tem a ver com Belém. E ao procurarem, de uma certa forma, honrar aquela autoridade humana, sem seguir, sem continuar seguindo a estrela, você que conhece a história, você sabe que a ganância, a soberba, a altivez, a ambição de Herodes o incomodou ao ponto de estabelecer um decreto. E por causa dos reis magos, por causa de um lapso, de um desvaneio, muitas crianças até os 2 anos de idade foram mortas. Quando em um momento, em apenas um momento, os reis deixaram de dar glória a Deus nas maiores alturas. Deixaram de seguir o sinal de Deus, a direção de Deus, a visão, a divina de Deus, e agora procurar autoridades humanas, e Herodes ficou enciumado, a celeuma dominou o seu coração,
porque de repente ele ouve dos reis: viemos de longe para adorar o menino, o menino Jesus. E eles tinham conhecimento, através dos servos de Deus, que influenciaram o mundo naquela época. Eles tinham conhecimento da profecia de Balaão, que uma estrela servirá como um guia, e ela guiará ao Messias. Profecia essa de mais de séculos, e de 1000 a 2000 anos. Então vêm os magos, seguindo a estrela, seguindo a profecia, seguindo as promessas, mas por um momento em sua vida, eles simplesmente permitem ser ludibriados, e eles procuram pessoas erradas. Herodes, ele acredita que a profecia ia se cumprir, ele não duvida da profecia, ele apenas tenta impedir a profecia. E ele manda um decreto para matar todas as crianças até 2 anos. E quantas crianças morrem? Quantos inocentes não estão morrendo? Quando nós deixamos de dar glória a Deus nas maiores alturas. Quando nós deixamos de glorificar a Deus para glorificar os homens, pensando nós que os homens terão o mesmo entendimento da revelação que nos foi dada. Aquela revelação veio para os reis magos que estavam do outro lado do mundo, e não veio para as inúmeras ramificações dos segmentos das diversas religiões que existiam em Israel. Gente, olha para mim, existia fariseu, escriba, saduceu, essênio, zelote, herodiano, samaritano. Tinha seguidores de Herodes que acreditavam que Herodes era o Messias por ter ajudado a reconstruir o segundo templo juntamente com os sacerdotes Zorobabel. Então tinham os seguidores de Herodes, e esses seguidores de Herodes ficam desapontados porque Herodes mandou matar diversas crianças, inúmeras crianças, com medo de perder o trono, com medo de perder o poder. E ainda hoje existe Herodes que agem da mesma forma, querendo controlar tudo em torno de si, não estão dispostos a viverem conforme os sinais de Deus, a visão de Deus, as revelações de Deus, e mata, e destrói, e separa crianças dos seus pais, por causa da ganância, da ambição, do poder. Não viveremos paz na terra enquanto não glorificarmos a Deus nas maiores alturas. Se seu casamento está em conflito, se sua casa deixou de ser um lar de bênçãos para se tornar uma zona de confronto, um território hostil, é porque o nome de Deus não está sendo glorificado nas maiores alturas. Se o nome de Deus for glorificado nas maiores alturas, a sua paz há de resplandecer sobre a sua vida. Às vezes eu me pergunto por que Deus escolhe a noite para revelar as suas maravilhas. A noite sombria, que causa temor, espanto, terror. Os antigos não tinham noção da astronomia, eles não sabiam que é o movimento da rotação, a Terra em torno do seu eixo. Eles não tinham noção de que amanhã o sol apareceria novamente, e eles ficavam assustados quando o sol desaparecia, e eles perguntavam: será que amanhã o sol vai aparecer novamente, ou viveremos na escuridão? E Deus escolhe a noite para trazer o nascimento de Jesus, e não somente o nascimento, como a ressurreição acontece na última vigília, perto do amanhecer. E a gente se pergunta por que a noite, tendo em vista que a noite tem toda essa questão de espanto, de terror, de suspense, que assusta,
Mas Deus escolhe isso para nos dar um recado: não importa quão sombria seja a noite, a sua glória sempre resplandecerá em nossa vida. Talvez você está vivendo dias que parecem noite, noites que parece que não tem fim, mas saiba que a glória de Deus resplandeceu durante a noite. Não importa quão escura seja a sua noite, a glória de Deus há de resplandecer também sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus nas maiores alturas, e aí então haverá paz na terra. Cuidado para não deixar de dar glória a Deus e dar glória aos homens, e de repente você voltar para casa sabendo que milhares de pessoas morreram por sua culpa. Imagine um pesadelo dos magos voltando para casa. Fizemos tudo certo, o nosso erro foi deixar de seguir a estrela para procurar honrar homens, ao invés de glorificar a Deus nas maiores alturas. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus por isso. Paz na terra, através da glória a Deus nas maiores alturas. Segundo, além da glória a Deus nas maiores alturas, existe um detalhe: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Entre os homens de boa vontade. Para vivermos paz na terra, irmãos, é preciso ter boa vontade. Os magos tiveram boa vontade de atravessar o Oriente e vir a Belém. Os pastores tiveram boa vontade de deixar o campo e virem até Belém. E a Bíblia nos diz que eles imediatamente, os pastores disseram um para o outro: vamos para Belém. Os anjos disseram: nasceu em Belém. E os pastores em seguida disseram: vamos para Belém. O que é que você está perdendo, irmão? Não perca mais tempo em sua vida. Se você sabe onde Jesus está, vá para lá. Amém? Corra para lá. Não perca mais tempo. Isso é boa vontade. Os magos tiveram boa vontade, os pastores tiveram boa vontade. Agora ninguém teve mais boa vontade do que José e Maria. Eles abriram as suas vidas, não somente para receber o Emanuel na terra, mas para que o Cristo fosse gerado em suas vidas. Boa vontade de Maria ao ponto de dizer: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim o teu querer. Você já percebeu que Deus, ao chamar os homens, eles apresenta álibis, pretextos, subterfúgios, desculpas esfarrapadas, e transfere essa responsabilidade. Alguns fogem, outros se escondem, mas Maria é diferente de todos. E olhe que a sua situação não era em nada conveniente, porque de repente aparece o anjo e diz bem assim: mulher agraciada, bem-aventurada entre as demais, tu estás grávida, e o que está em ti foi gerado pelo Espírito Santo. O quê? Eu sou noiva? Como é que eu vou explicar isso ao meu noivo? E diante das leis vigentes naquela época, as leis rigorosas, uma mulher que traísse o seu esposo era apedrejada em público. Maria não se importou, porque havia no seu coração boa vontade de servir a Deus, boa vontade para fazer a vontade de Deus. Não importa quão difícil ela seja, não importa quão as circunstâncias sejam adversas, ela diz: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim o teu querer, porque em mim há boa vontade. E José, ao saber daquilo, ele fica assustado, qualquer um no lugar de José. Mas a Bíblia nos diz que ele sai em silêncio, porque não queria difamar. Mas ao dormir, o Espírito Santo envia o anjo para informá-lo, para o orientá-lo, do que o que eles estavam prestes a receber era gerado pelo Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Para que haja paz na terra entre os homens de boa vontade, é necessário permitir que o Espírito de Deus venha gerar Jesus em nós.
Sabe por quê? Jesus pode nascer milhares de vezes em Belém, isso não muda nada. Ele tem que nascer aqui, ó. Ele tem que nascer aí, ó. O seu coração é que tem que ser a manjedoura do seu nascimento. E foi isso que Maria e José fizeram. Antes daquela noite, no processo de gestação, onde o Espírito Santo gerava em Maria, gerava em José, o Cristo, o Messias. E a partir de ali eles começam a viver em paz, não há conflitos, não há receios, não há hesitações, não há medo, não há pavor, não há espanto, não há suspense algum. Eles começam a ser guiados por Deus. Eles estão em Nazaré da Galileia, eles vão para Belém da Judéia, e a partir dali, diante do decreto do rei Herodes, eles vão para o Egito e passam um tempo no Egito, sendo protegido, sendo guiado, sendo conduzido pela mão grandiosa e poderosa do nosso Deus, que conduz a história na sala do comando e não perdeu o controle de tudo que existe, de tudo que há. A paz na terra depende tão somente da glória a Deus nas maiores alturas, e depende dos homens de boa vontade. Depende de mim, depende de você. Se apagaram a luz, acenda essa luz. Se você encontrar alguém estendido no chão, estenda a sua mão. Se lhe pedirem para andar 1 milha, ande 2. Se lhe pedirem a túnica, lhe dá também a capa. Isso é homens de boa vontade. Homens que sabem a hora de falar e homens que sabem a hora de calar, para que a paz reine. Amém? Principalmente no casamento, hora de falar e hora de se calar. Tem gente que só quer falar. É um monólogo, não há diálogo. Mas para que a paz reine no seu lar, você precisa ter boa vontade. Para que a paz reine na sua vida, você precisa ter boa vontade. Então a gente admira as palavras dos anjos, das miríades de anjos celestiais: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. E esquecemos que a paz na terra é possível, sim, quando houver glória a Deus nas maiores alturas, e quando houver homens de boa vontade na terra. Portanto, a paz na terra depende tão somente da boa vontade dos homens que glorificam a Deus na terra. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Jesus nos diz em João 14, 27: a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo vem a dar. Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Há uma distinção, um disparate entre a paz do mundo e a paz de Cristo. A paz do mundo é conveniências, é conforto. A paz do mundo é sossego. E a paz de Cristo é diferente. Ei, não é ausência de problema, não é ausência de dificuldade, é domínio sobre todas as situações. Essa é a paz de Cristo. Veja Jesus na cruz, Ele está em paz, mas está tão em paz, Ele lembra de mim e lembra de você. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que paz! É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que se reflete como serenidade, segurança. Essa é a paz de Cristo. Porque eu estou aqui hoje é para dizer a você que é possível sim viver em paz. Agora sim
definitivamente sim, é possível viver em paz. Não há mais o que esperar, nem o que aguardar, porque o Emanuel já nasceu. O Deus conosco vive para todo sempre. E se Ele vive, nós também viveremos nele e através dele. Eu desejo a você, meu irmão e minha irmã, um Natal repleto de paz. E se um dia os anjos anunciaram nos céus o Natal, chegou a minha vez, agora chegou a sua vez, é chegado a nossa vez de anunciar na terra o Natal. O menino nasceu e nasceu para fazer renascer em nós a verdadeira paz, a verdadeira esperança, a verdadeira fé e a verdadeira alegria. Não viva mais na escuridão das trevas. Jesus nasceu. Ele é a nossa estrela. Ele é a nossa estrela. Ele é a nossa estrela. E se um dia uma estrela brilhou nos céus, foi justamente porque a maior de todas as estrelas nascia sobre a terra. Glória a Deus em Cristo Jesus. Emanuel, Deus conosco. Tem alguns que adoram uma divindade chamada Alá, que está sempre lá. Alá, lá, lá, lá. Mas o nosso Emanuel é o Deus conosco, Deus presente, Deus vivo. Vivo, Deus vivo. Por isso, tenho que dizer novamente, mais uma vez, na noite de Natal, os homens vieram de tão longe, como os reis e como os pastores, para contemplar Jesus. E eles viram Jesus. Mas se hoje você deseja ver Jesus, não olhe para a manjedoura, porque a manjedoura está vazia. O menino nasceu e se transformou em um homem, e esse mesmo homem foi crucificado. Mas também não olhe para a cruz, porque a cruz está vazia. Esse homem a quem os homens crucificaram, os homens também o sepultaram. Mas não olhe para o sepulcro, porque o sepulcro também está vazio. Porque é esse homem a quem os homens crucificaram e sepultaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, se você deseja encontrar Jesus, não procure na manjedoura vazia, na cruz vazia, no túmulo vazio, porque Ele vive e existe um trono ocupado nos céus. Ele está à destra de Deus Pai, no mais alto e sublime trono, revestido de glória, de esplendor e de majestade para todos sempre. Amém. Sabe qual é a primeira visão que nós teremos quando esses céus se abrirem? E a Bíblia nos diz que vivos e mortos verão, o ocidente e o oriente verá, toda a criação verá. Sabe qual é a primeira visão dos céus abertos? É o Cristo ressurreto, assentado no trono entre as nuvens, arrodeado dos seus anjos, que entoa ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, cheia da sua glória, cheia da sua glória. Essa é a primeira visão. Às vezes a gente tem a visão de Cristo numa manjedoura, visão de Cristo na cruz, a visão de Cristo num túmulo, e às vezes a gente esquece de que realmente Ele passou pela manjedoura, Ele passou pela cruz, Ele passou pelo túmulo, mas Ele não está mais lá.
Ele está no trono de glória. Ele está no trono de glória. E eu gostaria muito que a partir de agora você tivesse somente essa visão, porque a manjedoura foi passageira, a cruz foi passageira, o túmulo foi passageiro, mas o trono é eterno, e o seu trono está acima de todos os tronos dessa terra, desse mundo e dessa vida. Por isso nós celebramos o Natal nessa certeza que Ele nasceu para viver e Ele vive para reinar para todo sempre. Amém. Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e com muita convicção diga a ela: Feliz Natal. Pegue na mão dela, levante ela, levante essa pessoa e diga a ela: Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.